Hoje vamos conhecer um artista muito especial. Chama-se Artur Bordalo e o seu nome artístico é Bordalo II. Nasceu em Lisboa em 1987. Este artista transforma lixo em arte. Para o conhecermos melhor, vamos ver uma entrevista de Bordalo. Para-choques de carros amolgados, triciclos, contentores de lixo partidos, brinquedos, plástico e mais plástico. Tudo amontoado no número 48 da Rua de Chavregas, no bairro Lisboeta do Beato, fora do circuito das galerias da capital. Este é o ateliê de Artur Bordalo, de seu nome artístico Bordalo II, uma homenagem ao seu avô, o pintor e artista plástico Real Bordalo. Bordalo II usa lixo que encontra nas ruas e com ele constrói esculturas que nos mostram que o lixo de uns é o tesouro de outros. Neste caso, é arte. O uso artístico do lixo é também uma espécie de crítica ao mundo em que vivemos. Um mundo em que coisas outrora valiosas e importantes perdem rapidamente o valor ou a utilidade. Será lixo uma palavra forte? Não é forte, mas é muito abrangente. Não é? O que é o lixo? Acho que o desperdício é capaz de ser a expressão mais adequada, sendo que mesmo o desperdício também pode querer dizer muitas coisas. Uma coisa que pode não servir para uma pessoa pode servir para outra. Fazes coisas bonitas com o lixo? Faz parte do processo, porque a parte de transformar, de fazer coisas bonitas com o lixo é apenas uma parte do processo que talvez faça o espectador parar e interessar-se, mas está longe de ser o conceito que realmente me interessa. Essa parte estética se calhar serve só para captar a atenção e aquilo que interessa depois é que o espectador, que as pessoas entendam todas as mensagens subliminares que estão por detrás das obras de arte, portanto a preocupação ambiental, o alerta em relação àquilo que nós estamos a fazer ao planeta, etc. E como é que surgiu esta matéria principal que tu usas nas tuas obras de arte, na tua vida? Foi espontâneo? Foi esse mesmo alerta que tu querias dizer às pessoas? Inicialmente foi espontâneo. Eu comecei a utilizar coisas que tinha à mão, mas rapidamente entendi que estar a trabalhar com este tipo de material dava uma possibilidade de falar sobre coisas relevantes. Portanto, eu comecei a utilizar o lixo entre aspas porque estava à mão, mas rapidamente entendi que nós, trabalhando com um material tão forte, que tem um significado cada vez mais importante nos dias de hoje em relação àquilo que tem que ser feito e todos os cuidados que devem ser tomados, que dava para criar uma relação interessante. Isto é uma arte urbana. Como é que está a arte urbana em Portugal? Também pode ser arte rural. Sim, pode ser. Há montes de artistas a fazer coisas interessantes. Eu acho que eu não gosto de meter uma etiqueta a dizer que é street art ou arte urbana. Acho que é arte contemporânea. Pronto, mas dentro de uma corrente que está ligada da corrente do grafite. Sim, inicialmente sim. São coisas que acabam por estar ligeiramente ligadas porque partilham o mesmo espaço e porque as raízes vêm do mesmo sítio, apesar de serem coisas completamente diferentes. Os trabalhos com recurso ao desperdício começou como uma experiência. Gostou do efeito criado pela junção de embalagens, mas mais do que isso, percebeu o potencial do lixo a nível estético, tendo como base edifícios outrora decadentes, agora embelezados com arte. A mim o que me interessa é conseguir trabalhar em superfícies decadentes que eu acho que valorizam o meu próprio trabalho, porque todas essas texturas dos sítios abandonados são interessantes. E por outro lado também às vezes poder valorizar zonas em que, em vez de estar tudo apenas degradado, possamos utilizar esse background para criar um espaço mais interessante mesmo para a própria população e fazê-la também pensar sobre a obra de arte. Quando nós estamos em Lisboa é fácil encontrar as tuas obras. A tua exposição que tiveste aqui no teu próprio ateliê deu-te um boom que precisavas para expandir a tua arte e o teu conceito? Eu acho que todos os trabalhos que são feitos são sempre um plus e que acabam sempre por abranger o público que reconhece o nosso trabalho. Quanto à exposição em Lisboa, foi quase que uma retrospectiva daquilo que eu tinha estado a fazer durante os anos anteriores, mas muito mais pelo mundo fora e em Moraes. Consegui trazer isso para a minha cidade, com um pouco, se calhar, todas as ideias e as coisas que eu fui aprendendo pelo mundo fora, em formatos mais pequenos, para conseguir ter peças que possam ser visitadas num espaço fechado.
Os animais são as suas personagens principais. São, sim, porque são a representação mais direta da natureza. E a mais pura. E a mais pura também. Uma das instalações mais recentes é mesmo o lince ibérico que tens ali no Parque das Nações. Conta-nos lá um pouco dessa história, desse lince ibérico, um animal tão especial para nós. É um animal especial para nós e um exemplo daquilo que pode acontecer a muitas espécies se nós não tivermos cuidado com o que fazemos ao meio ambiente. Portanto, o lince ibérico é uma espécie em vias de extinção, esteve em risco mesmo muito grave. Agora já está a recuperar. Está a recuperar, há imensos programas de reabilitação, está-se a fazer um bom trabalho nesse campo, mas quer dizer, dá que pensar porque é que é preciso deixar as coisas chegarem a esse ponto para as pessoas abrirem os olhos e terem que se preocupar. Não é mais simples tomar precauções e não deixar que as coisas cheguem a um limite para depois tentar fazer alguma coisa em que se torna até mais difícil de tentar salvar uma espécie ou de salvar. Eu quando falo da natureza, eu acho que é importante relembrar que isto é a nossa casa e que mata os animais, mata-nos a nós também, porque nós também somos bichos. Em quantos países é que tens posto os teus trabalhos? Não sei, não tenho contado, mas bastantes. Mas assim, um dos mais marcantes, um dos locais mais marcantes, talvez aquele que deu-te mais desafio a fazer? Não sei, acho que cada sítio é uma experiência interessante, claro que há algumas que são mais interessantes. Um dos lugares onde provavelmente nós temos sempre uma experiência mais interessante, porque também temos sempre contacto com a população e vamos visitar toda a zona, é a Polinésia Francesa, porque é um local lindíssimo, é um paraíso, em que temos a oportunidade de trabalhar, de fazer várias séries de trabalhos, de ir passear e acho que todo aquele ambiente acaba por ser super inspirador também para um criativo. Não é? E a matéria-prima lá? Infelizmente, matéria-prima em todo lado. Em todo lado. E também adaptas os teus trabalhos à matéria-prima que encontras nesses países? Eventualmente, sim. E qual é a matéria-prima mais usada aqui no teu ateliê? Plásticos de alta densidade, portanto, para-choques, caixotes de lixo partidos, ecopontos velhos, cadeiras de plástico, praticamente tudo em plástico, caixas de cerveja ou outro tipo de caixas de plástico fortes, coloridas, todo esse tipo de material é um material que... E hoje em dia é super fácil encontrar isso. É fácil, sim. Infelizmente temos o flagelo do plástico pelo mundo inteiro, não é? Sim, sim. Teve no avô uma figura primordial para se transformar também ele num artista plástico. Real Bordalo pintou dezenas de óleos e aguarelas das paisagens urbanas de Lisboa. O nome que o neto escolheu para se identificar, Bordalo II, é uma homenagem às raízes plásticas familiares, até porque ambos partilhavam o primeiro nome, Artur, e a arte no sangue. Toda a relação que eu tive com o meu avô desde que me lembro de existir, obviamente que me deu um contacto com a arte. Sim. Alguma vez vais fazer um trabalho baseado no teu avô, em homenagem ao teu avô? Acho que sim. Acho que é uma coisa que está nos meus planos, mas tenho que pensar para fazer uma coisa que faça mesmo sentido, para que não fique aquém. É uma grande responsabilidade. E quais são os teus planos agora para o futuro, a nível de instalações? Temos muita coisa para fazer. Neste período, nas próximas 2 semanas ou na próxima semana, ainda vou estar aqui no estúdio a fazer peças mais pequenas, peças de galeria para preparar para as exposições do próximo ano. É importante para mim também fazer peças mais pequenas para utilizar materiais diferentes, são em grandes dimensões. Fazer experiências, tudo isso, toda essa parte do processo é importante também. Não pode ser só fazer peças grandes e viajar. Bordalo espanta os olhares nacionais e internacionais com a sua arte feita de lixo. Um lixo que a sociedade tende a ignorar. Usou o lixo como uma mensagem direta de que é preciso mudar o mundo, ajudar a natureza e os animais. Esta é uma arte difícil de explicar, mas incrível de ver. Bem, acho que para fechar aqui a temática, quero só dar mais ênfase ao facto de que, para além da parte da componente artística, aquilo que me interessa mesmo dizer é que nós temos que ter atenção e temos que preservar o planeta que temos, é o único sítio que temos para viver, portanto tudo o que tem a ver com a natureza, com a ecologia, os animais, porque nós também somos animais, tem que ser preservado e temos que ter atenção às nossas atitudes. Vamos agora ver algumas obras. Este artista transforma lixo em arte pelo mundo fora. A produção e o consumo excessivos de coisas que resultam na produção contínua de lixo
e, consequentemente, na destruição do planeta, são os temas centrais da sua produção. Esse lixo assume-se como a matéria-prima em comum e única que Bordal II utiliza na construção de peças de pequena e grande escala.